Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Para você que é novo por aqui, sou Bruno Loureiro, host do Dream Podcast. E hoje uma convidada super especial, ela que tem uma trajetória incrível de vida, que vai compartilhar aqui histórias pela primeira vez. Eu tenho a honra de receber a professora e hoje nossa vice-prefeita, a Kika. Oi, Bruno, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade da gente estar mostrando principalmente minha história aqui, né? Contar para vocês um pouquinho da minha vida, da minha trajetória. Então, eu que tenho que deixar registrado aqui minha gratidão por esse convite e por essa oportunidade. Quero fazer um agradecimento muito especial para o nosso parceiro, a Ótica Vitória, uma empresa que há mais de 20 anos segue como líder e referência de mercado aqui da nossa região. Então, para você que procura óculos de sol, óculos de grau e lente de contato, e agora com os smartwatch igual esse da Lince, fica a minha dica para vocês, a Ótica Vitória. Kika, queria fazer um agradecimento muito especial. Você tem uma trajetória muito bonita e a gente tem um briefing aqui do podcast. Não consegui decorar tantas coisas que você já fez, né? Você já foi atleta de luta de braço, professora na faculdade, professora de pilates, agora vice-prefeita. Então, são muitas coisas para a gente contar da sua trajetória. Mas a minha primeira pergunta que eu queria saber, como que surgiu essa paixão sua em relação ao cuidar do ser humano, de ter esse carinho, que nem hoje você ainda trabalha como professora de pilates, ainda você tem alunos no personal. Então, até achei legal, antes da gente iniciar a nossa gravação, você falou, não, eu vou continuar dando minhas aulas de pilates. Então, é muito bonito de ver essa paixão que você tem pelo cuidar da pessoa, do ser humano. Então, eu queria entender como que isso surgiu, se existia na sua família algum professor, algum médico, como que tudo isso começou? Pois é, Bruno, a minha trajetória de vida, ela começa desde quando eu era pequena e cada fase da minha vida teve uma pessoa especial que pôde colaborar com as minhas decisões. Então, graças a Deus, eu tive uma base muito boa de familiar, né, com a minha mãe, com meu pai, e que foi o alicerce de toda a minha estrutura. Mas desde pequena, desde nova, eu sempre gostei de cuidar, né, das pessoas, sempre participava dos eventos que tinha aqui nos clubes, porque na minha época era muito forte os clubes, ainda é forte isso, mas era muito forte. Então eu ia nas aulas das atividades que tinham no clube, às vezes minhas professoras, elas precisavam viajar, eu tinha 15 anos, 16, eu substituía a professora na aula de dança, por exemplo, numa aula de ginástica localizada, porque antigamente era ginástica localizada. Então, isso também me estimulou, né, desde nova, a se preocupar em praticar alguma atividade, um exercício físico. O que me levou a fazer a minha primeira formação, que foi a educação física? Eu já vinha desde nova substituindo uma professora aqui, substituindo um professor lá. E eu falei, vou fazer a faculdade de educação física. A princípio queria direito, né? Não tinha nada a ver uma formação com outra. E daí eu falei, não, mas sempre gostei de exercício físico, faço desde os meus 15 anos, vou fazer educação física. Fiz a educação física e nessa época da faculdade eu já era atleta, né? Eu seguia, eu ia nos eventos das competições que o meu irmão e meu marido participavam, que era de luta de braço, né, queda de braço. E eu ia assistir. E, às vezes, esses campeonatos demoravam, sabe? Às vezes, você tinha que ir um dia anterior, tudo. E eu ficava lá assistindo, torcendo. Aí eu pensei assim, puxa, eu acho que eu vou começar a participar, né, desses campeonatos. E, por fim, pela trajetória do meu irmão, que foi estudar fora, né, ele precisou parar, e por uma lesão do meu marido, eu que continuei. Essa lesão também teve, futuramente, muito a ver com a minha segunda opção de formação, que foi a fisioterapia.
E eu continuei participando dos campeonatos. Um esporte que é desde a época de Cristo, até antes de Cristo, né? Tem relatos que até 10 anos antes de Cristo já existia, que é a luta de braço. Mas é um esporte que até hoje não é olímpico. E eu continuei participando desse esporte, e aí ganhei um brasileiro, fui representar o Brasil na Itália. E um esporte que, desde aquela época, né, que até eu via que era muito mais masculino. Tinha as mulheres, né, querendo participar, insistiam, mas era um esporte que tinha uma abrangência de 80% do sexo masculino. E eu lá, né, tentando já levar o nome das mulheres para o esporte. E aí depois eu fui representar o Brasil num campeonato mundial na Itália, né, que eu mencionei, depois no Japão, e teve um campeonato aqui no Brasil também mundial que eu participei de 3 mundiais. E o meu marido, ele parou de competir porque ele teve uma lesão, e que foi uma ruptura, né, do disco, onde ele desenvolveu uma hérnia de disco. E eu fui acompanhei ele até o ortopedista, e o ortopedista falou para ele: eu já tinha me formado em educação física, você precisa fazer fisioterapia e se afastar e não participar mais do esporte. Aí eu falei: puxa vida, fazer fisioterapia. Eu acho que eu estou na área, mais ou menos, eu vou tentar fazer faculdade de fisioterapia. Aí entrei na faculdade de fisioterapia. Só que sempre estudando fora, Bruno, porque não tinha ainda o curso aqui em Avaré, e sempre trabalhando. E eu entrei na faculdade, Bruno, grávida, olha só, grávida da minha primeira filha. Quem que entra numa faculdade grávida, né, morando em outra cidade, tendo que trabalhar e viajar todos os dias? Você tinha parado de cair em qualquer luta de braço? Não, porque a segunda faculdade, quem me ajudou a pagar a faculdade, que me deu essa oportunidade, foi o meu patrocinador. Entendeu? Eu só pude fazer uma faculdade, aliás, só pude fazer essa faculdade porque o meu patrocinador me ajudava. Porque eu não tinha condições financeiras de viajar, ter família, trabalhar. E você percebeu que você tinha essa aptidão, assim, ou você treinou muito mesmo? Porque, assim, você contou bem rapidamente, né? Você foi vou começar para o Mundial, né? Como é que foi isso? Na época, a academia, eu já tinha academia, porque eu tenho academia há 25 anos aqui em Avaré. Então, quando eu fazia a faculdade de Educação Física, meu primeiro trabalho foi numa academia aqui em Avaré, onde a Sandra, a professora Sandra, ela era minha professora na faculdade. E eu me espelhei muito nela também para seguir a área de fisioterapia, porque é fisioterapeuta e professora no curso de Educação Física. Aí teve a lesão do meu marido, teve a Sandra, que me influenciou muito e me influencia até hoje, né? E eu comecei a trabalhar na academia dela, meu primeiro trabalho. Mas eu já tinha, no fundo da casa da minha mãe, Bruno, eu já tinha os meus alunos particulares, que eu ficava lá com o material que eu tinha condições de ter na época, e trabalhando na minha casa. Aí um belo dia, eu falei assim: puxa, acho que eu vou montar uma academia, que fiz uma na época, que nem sei se sua mãe, sua avó vai lembrar. A gente tinha a Porta da Esperança num programa de televisão. E eu fiz uma carta pedindo na Porta da Esperança que eu queria aparelhos de musculação. Mas eu não cheguei a mandar, mas eu tenho essa carta guardada até hoje. Tenho até hoje. Que foi de inspiração. Aí começamos a montar uma academia no fundo da casa da minha mãe. E meu marido trabalhava com o meu pai na época, e vendeu um carro dele, e eu vendi o título de um clube, e aí começamos a montar a academia no fundo da minha casa. Aí ficamos 4 anos com a academia no fundo da minha casa, aí na frente da casa da minha mãe, né, nós começamos a montar a academia. De um barracão do meu pai lá, e a gente acabou montando a academia lá e cada vez mais investindo. E nisso eu comecei a fazer a faculdade, sair dessa academia, fazer a faculdade, e que aí onde eu tive mais pressão de
de conseguir ganhar. Por quê? Porque eu tinha um patrocinador, porque pagava a minha faculdade. Então, foi aonde eu mais investi no meu treinamento. Porque a luta de braço, ela é... Olha, eu estou falando coisas aqui que há 20 anos atrás, então muita coisa já mudou, né, que eu não podia acompanhar, mas na minha época existia muita técnica na luta de braço. E eu sempre tive muita dificuldade de seguir essa técnica na luta de braço, onde você usaria mais técnica do que força. Quem aprendeu a fazer isso, ótimo. Eu já sempre tive dificuldade, então eu ia muito mais em força. Poderia deixar de fazer tanta força e utilizar mais técnica. Mas foi na época que eu mais investi, foi na minha faculdade de fisioterapia, porque eu precisava pagar a faculdade, né? E precisava ter pódio. Né? Então foi onde que eu fui representar o Brasil, que eu ganhei os brasileiros. Até então eu só participava de paulista, campeonato aberto, tal, mais próximo. Aí quando eu fiz a faculdade eu tive que mostrar um pouco mais do meu trabalho. E como é que foi nos mundiais a experiência? É um esporte que era muito mais a parte masculina, mas tinha uma coisa muito boa, que ele valorizava muito a pessoa com deficiência. Então, nós aqui no Brasil sempre fomos pódio, não só, né, sem ser com uma pessoa portadora de alguma deficiência, mas o Brasil ele é muito reconhecido fora, né? Só que aqui no Brasil, o Bruno, era um dos únicos países que tinha doping. Então, por exemplo, se você participasse de um campeonato brasileiro, você precisava fazer doping. E alguns países fora, não. Então, assim, quando a gente participava de campeonatos fora, era como se fosse uma coisinha a menos para a gente, porque aqui era exigido doping, lá fora não. Mas quando era feito aqui no Brasil, aí quem era de fora tinha que, né, se organizar um pouquinho melhor nos treinos, né? Mas muito legal o apoio nosso, levar nos países fora, conhecer outros países. E eu sempre falo que não tem... quando você escuta o hino nacional, sabe? Porque você... colaborou para que tocasse o hino nacional, é uma sensação extraordinária. E é muito legal ouvir sua trajetória, que dá para ver que desde o início a sua família te apoiou nas suas decisões, né? Exatamente. Tanto na luta de braço, quanto na decisão de abrir a academia. Quando você decidiu a ir para o Barracão, e abrir essa academia, que, né, inicialmente começou talvez como um estúdiozinho ali, uma coisa pequena no fundo da casa. Como é que foi? Quantos anos você tinha? Como é que foi essa decisão? Porque já era uma pressão, né? E é legal esse espaço que você dá, Bruno, por quê? Porque para mostrar que a minha trajetória assim, foi muito boa, mas também não foi fácil. Que muitas pessoas pensam que as coisas caem do céu, né? E para mim não foi, entendeu? Desde a minha primeira faculdade, minha mãe pagou meu primeiro ano, depois fui eu que paguei minha faculdade, eu que estudei, eu que trabalhei para isso. Então, quando a gente montou a academia, existiam poucas academias aqui em Avaré, né? Então, eu precisava trabalhar e eu continuei estudando. Eu fiz a faculdade de educação física, fiz a fisioterapia, depois, na fisioterapia, depois que eu terminei, comecei uma especialização, eu trabalhava na prefeitura, né, em processo seletivo, num centro de referência ao trabalhador, onde eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em saúde do trabalhador na Faculdade de Medicina de Botucatu, na Unesp. Aí onde eu continuei a minha trajetória, daí começou a acadêmica, que com a especialização abriu o curso de fisioterapia aqui em Avaré e, na época, essa pessoa aqui foi meu primeiro emprego na área de educação física de academia, foi coordenadora e eu participei da banca, né, porque a gente precisava fazer uma banca para ser um processo seletivo, né, e eu passei. Mas eu já estava com a minha segunda filha, tinha tido a minha segunda filha. Então, olha, para você ver, primeiro ano de vida da minha filha, na minha barriga, eu estava fazendo faculdade, estudando, viajando. Então, esse processo, para mim, Bruno,
de estudar, de viajar, não foi tão difícil quanto você deixar a sua filha aqui. A minha família me ajudou muito, por isso que eu continuei. Eu tive uma pessoa que... minhas filhas chamam de Má, né? Desde pequenininha, que Má de mãe, que foi a segunda mãe delas. Trabalha comigo há mais de 20 anos. Então, a minha dedicação à dissertação de mestrado, eu dediquei a ela, porque se não fosse ela, eu não conseguiria fazer. Mas as dificuldades que apareciam para mim de trabalhar, viajar, estudar, não eram as piores. Para mim, a pior era deixar minha filha, deixar a minha outra filha para estudar. Isso foi difícil. Mas, como diziam para mim, essas pessoas especiais, mais valia a qualidade, quando eu estava com elas, do que a quantidade. Então, eu procurava sempre dar qualidade o tempo que eu tinha para ficar com elas. E como que você fazia para gerir a academia? Como é que você fazia? Porque você estava estudando, né? Então, não sei, talvez você trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Como que você administrou a academia nesses primeiros anos? O que me ajudou muito, Bruno, foi que, por eu ter feito educação física, então, por exemplo, eu comecei a fazer faculdade de físio em Bauru. Então, eu ia só 2 vezes por semana para Bauru. Eu consegui eliminar muitas matérias. Mas, quando eu transferi mais perto, então eu não consegui eliminar porque era o primeiro ano, não tinha como eu ir para o 3º ano. Aí foi onde eu tive que viajar todos os dias. Então, eu trabalhava, chegava, né, ia para a faculdade, quando eu passei todos os dias, chegava meia-noite, se tivesse que estudar, eu tinha que estudar meia-noite. Às vezes, minhas filhas já estavam dormindo, então eu aproveitava estudar. Aí, no outro dia cedo, trabalhando de novo. Aí, nos meus intervalos, eu estudava, mas tinha que cumprir meu horário, minha carga horária. E só no último ano, que daí eu tive que deixar mesmo de trabalhar um período, porque o último ano eu tinha que fazer estágio em Botucatu no período da tarde e tinha aula à noite em São Manuel. Então, eu fiquei só trabalhando de manhã. Aí, onde eu tive que me organizar, porque eu deixei de atender bastante gente, né, financeiramente eu tive que optar. Aí, o último ano, para mim, foi bem puxado. Foi ali que você teve que decidir em relação a também a sua carreira em relação à luta de braço? Exatamente. Quando eu tive a minha segunda filha, eu percebi que meu treinamento tinha que ser muito específico. E como eu tinha que estudar, trabalhar, e tinha tido minha segunda filha, foi onde eu falei, não, agora eu preciso fazer exercício físico para a minha qualidade de vida, para eu aguentar meu ritmo de trabalho. Eu não posso ser mais atleta agora. E eu até tentei, viu, Bruno? Fui participar de um campeonato aqui em Avaré, mas levei uma lavada, viu? Porque não estava treinando mais, tinha tido neném, minha filha estava com 7 meses, eu fui lá competir. Mas aí foi onde eu percebi, não, Kika, agora você tem que se dedicar mais à sua vida profissional. E eu já tinha terminado a faculdade, né? E o esporte vai ser como hobby. É onde eu passei a correr daí. Aí eu participava de campeonatos de corrida. Corrida de 6 quilômetros, corrida de 7 quilômetros. Aí fiquei um bom tempo na minha vida participando de corrida. Fazendo um paralelo, porque a academia tem uma longa trajetória, né? A academia existe ainda. Onde que foi só paralelo isso para a gente se localizar assim? Onde que era antes e nessa fase ela estava onde, a academia, assim, em relação à localização? Porque mudou de lugar, né? Ou não? Era na casa da minha mãe, que a casa da minha mãe é em frente à minha academia atual hoje e onde é a clínica do meu sobrinho de odonto. Então, era no fundo da casa. Nós ficamos 4 anos lá, no fundo da casa. Um terreno era bem amplo, fechamos lá, tudo, colocamos espelho. Aí, depois, nós mudamos para frente mesmo, que é onde é a atual academia, né? Que meu pai tinha um barracão lá e a gente foi só ampliando. Fomos fazendo, como diz os alunos antigos que estão com a gente até hoje, a gente foi fazendo um puxadinho aqui, um puxadinho lá, daí... Aí atrás do engenheiro, aí quando a gente pensou em investir mais tal, e fazer o segundo andar, mas sempre foi na mesma rua.
Só mudou a posição de um de frente para o outro ali. Caramba, que legal. Isso eu não sabia. É. Eu não sabia. Viu? E a decisão de parar com a luta de braço para você foi difícil? Como é que foi? Eu já foi difícil a primeira vez que eu tive que deixar a minha filha para ir fora de um país, né? Na hora que eu cheguei, vi a primeira coisa, vi minha filha me esperando, dando uns 2 bracinhos assim, de felicidade, né? Aí foi aonde eu pensei, Kika, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? E foi aonde a gente foi, né, nessa parte de resiliência, onde eu tive que ver que não, calma, vamos priorizar outras coisas. Então, eu tinha muita saudade, sabe, Bruno? E esse dia foi um marco que eu falei, não, chega, não vai dar, vamos pensar em outras coisas agora. O divisor ali da sua vida nem foi a carreira, né? Foi o ser mãe, né? Exatamente, foi a parte acadêmica mesmo. E que quando eu parei, né, falei para você da especialização, lá dentro eu conheci outra pessoa extraordinária, que é a Cecília Binder, professora na Faculdade de Medicina, que é da área de trabalho, onde eu continuei a carreira, porque a saúde do trabalhador, eu fiz a pesquisa em cima dos motoristas de ambulância, onde eu pesquisei, meu TCC foi sobre, na Faculdade de Fisioterapia foi sobre os motoristas de ambulância. Olha para você ver como eu já focava a população e os trabalhadores de Avaré. E daí eu estudei essa parte de os motoristas por ficarem na mesma posição por muito tempo, terem lombalgia. Aí conheci essa professora lá na Unesp e comecei a estudar para passar no mestrado. E comecei indo fazer aula de aluno especial, porque quando você é aluno especial lá, você não precisa terminar. Uma vez que você entra no processo seletivo, né, nas provas, você tem um limite de 4 anos para terminar o mestrado. Então, eram 11 matérias, 11 disciplinas. Então, eu comecei como aluno especial, fazia de pouquinho em pouquinho, né? Ia para Botucatu, voltava. Aí é onde eu consegui fazer bastante, a gente chamava de crédito, né? Não sei se isso ainda é. Consegui alguns créditos, né, de algumas disciplinas, e aí eu comecei a fazer o processo seletivo. E lá, o programa era de saúde coletiva, saúde pública, e foi onde eu comecei a pesquisar durante 4 anos, Bruno, a parte de saúde mental. E o meu tema foi população de professores de Avaré. Então, a princípio, exato. Você lembra o ano disso daí? Lembro, foram 200 e poucos, 240, acho, 230 professores. Comecei em 2012, defendi em 2016. Nós pesquisamos sobre as condições de trabalho, sobre saúde mental, então foi transtornos mentais comuns. E na época, eu já estava na faculdade, na época sabia-se muito pouco sobre transtornos mentais. Eu conversava com os psicólogos da faculdade e para eles me ajudarem, né, na pesquisa. Então, sabia-se muito pouco sobre isso. Em 2010. E de onde que surgiu essa ideia? Era a área específica dessa orientadora minha. Era sobre saúde do trabalhador, mas mais sobre saúde mental. Ô, Kika, como que depois que você parou com a luta de braço, você conseguiu equilibrar, vamos dizer assim, equilibrar melhor, né, a sua rotina e também dar mais atenção à parte, vamos dizer assim, não só empresarial, porque acredito que você teve que dar mais atenção também à academia, porque você não tinha mais aí os patrocínios, né? Mas também a parte familiar ali você já estava com 2 filhas, né? Como é que foi esse equilíbrio ali para você, né? Nessa parte da sua vida? E quando eu fiz a faculdade de Educação Física, logo que eu terminei, o meu marido entrou. Então, ele, né, praticamente quando eu precisei, ele me ajudava nas minhas aulas. E quando ele entrou, eu que tive que pegar a parte dele também,
que ele foi fazer educação física depois. Agora, o esporte, a luta de braço, ela pegava, assim, tirava muitos momentos de tempo para mim. Então, como o treinamento era muito específico, então o tempo que eu tinha de livre, que eu podia estar dando atenção para as minhas filhas, tal, ou até fazendo uma atividade que buscasse só qualidade de vida, eu precisava me dedicar. Então, eu vi que, e meu marido fazendo faculdade também, eu vi que eu precisava me dedicar mais à área da academia. Ele entrou, né, terminou, e aí eu fui para a fisioterapia, né, que eu ia algumas vezes só. Aí eu vi que ele assumiu, eu também pude me dedicar. Então, sempre houve uma troca, sabe, Bruno? Porque também, senão, não daria para fazer de jeito nenhum. E até hoje, eu fiquei muitos anos trabalhando, fui uma das pioneiras para trabalhar com personal trainer aqui em Avaré. Fui uma das pioneiras para trabalhar com personal trainer. E faz mais ou menos uns 6 anos que eu não trabalho mais como personal trainer. Mas tem um casal que é aqui, que eu comentei com você, esse casal, eu vou na casa deles 3 vezes por semana. São os únicos, porque eu fiquei só com a fisioterapia. Tinha clínica de fisioterapia dentro da academia e sempre atuei desde 1997. Nossa, tem tanta gente que não nasceu nessa época, né? Não devia ter falado, viu? Eu já atuava também com Pilates, né? E o Pilates também foi muito legal nesse sentido de prevenção de lesão. Mas como meu marido começou bem antes, né? Então a gente não tinha essa ideia de prevenção. Eu também lesionei, o Bruno, lesionei no esporte, né? Exato, porque é um esporte biomecanicamente que ele faz muita rotação de tronco. Então, esportes que têm rotação de tronco aumenta a chance de lesionar e aumenta a chance de ter uma hernia de disco, por exemplo. Não que sejam todos os esportes, só aumenta o risco e ou a chance. E eu tive uma hernia de disco também, por conta do esporte. Aí também foi divisor de águas. Não dá mesmo. Eu tenho 2 hernias de disco, acredita? Você tem 2 hernias de disco? 2. Eu joguei basquete por alguns anos. E aí eu caí, tive um acidente. E aí eu fiquei com 2 hernias de disco. Eu fiquei um bom tempo assim, sem andar. Foi bem difícil para mim. Mas hoje eu tenho uma vida normal por conta do Pilates, da musculação. O CrossFit me ajudou bastante. Todo mundo falou que o CrossFit lesiona, mas graças a Deus, na minha trajetória só tive bons professores. Então, para mim, só colaborou também o CrossFit. Então, assim, mas eu tenho, né, 2 hernias de disco. Elas estão quietinhas aí. Você acha que você já tinha antes do acidente e que o acidente veio a piorar, ou aí sim que o acidente exacerbou? Ou você acha que não tinha hernia de disco? Não você sei. Sentia dores? Eu era bem novo, época? né? Eu era bem novo, então não é. Ô, Kika, e como que foi para você essa... Porque, tipo assim, você falou que até recentemente você estava estudando, você já tinha uma academia de sucesso, sua academia, quando teve a reforma, ficou muito bonita. É muito bonita, né? Quando expandiu o espaço do Pilates em cima, quando você passa a noite lá, é muito bonito, né? Então, é uma academia de sucesso, né? Então, como que foi essa jornada sua, vamos dizer assim, sendo empresária, também estudando a parte acadêmica, depois veio também você ser professora, e como é que você lidava com tudo isso, criando duas meninas? Então, como que você lidava com toda essa carga? Por mais assim que você tinha esse revezamento na academia, ser mãe é uma coisa que demanda muita energia, né? Então, eu queria entender na sua trajetória também esse lado assim que eu acredito que poucas pessoas conheçam, né? Bruno, não foi fácil. Não foi fácil. Eu sempre trabalhei em 3 lugares. Se você pegar minha carteira de trabalho lá, só não vai estar do autônomo na fisioterapia, porque eu sou autônomo, mas sempre sempre trabalhei em 3 lugares.
Eu acho muito legal. Hoje, na época que as coisas foram aparecendo, tal, eu achava muito legal. Hoje, Kika, com a minha idade, eu vejo que a gente poderia ter diminuído um pouco, sabe? Que não foi fácil, que essa questão de... A gente precisa também mostrar que é legal ser batalhadora, é legal ser guerreira, é legal, mas isso também te traz certos adoecimentos. Você teve... Por exemplo, exato. Teve uma época que eu fui coordenadora também, né, da faculdade. Mais uma função. Então, mais uma função. E aí onde veio o meu adoecimento. Eu falei, chega até alguma coisa, né? Onde a gente começa, que o corpo, o físico, a gente tem lá, porque ainda responde. Né? Eu sempre fui atleta, sempre fiz exercício físico. E que essa hernia de disco minha também, por isso que você não deixa nunca de fazer seus exercícios. Ela só ficou quietinha por conta de até hoje na minha vida, isso faz 25 anos atrás, eu trabalhar o fortalecimento. Né? Então, a gente vê um adoecimento, porque o físico ele está preparado. Né? O físico ele está preparado para isso, mas o mental, o cansaço mental, ele vem por conta da idade. Enquanto você é mais novo, vai levando aqui, é porque tem um filho levar na escola, que não sei o que, não sei o que. Só que conforme vai vindo a idade, aí vai vindo o cansaço mental. E a minha dissertação na época foi de saúde mental. Né? Então, aí eu percebi que, calma, Kika, os transtornos mentais aí, aumento de ansiedade, comecei a desenvolver uma ansiedade, insônia. Né? Então, aí eu falei, calma, vamos tirar o pé do acelerador também. Então, eu tive várias fases em que eu tive que ter resiliência e falar, vamos, chega, momento de deixar, né? E daí foi onde eu diminuí minha carga horária de trabalho e eu comecei a respeitar meu limite, né? Então, meu limite era 20 para as 11 da noite, em aula, que eu chegava acelerada, até eu dormir, no outro dia acordar cedo. Né? Então, o meu limite foi até 8h40 da noite, que é só comecei a dar só as primeiras aulas. Mas você chegou a ter, não sei, se você chegou a procurar algum profissional? Sim. Você chegou a ter entrar em depressão, alguma coisa, você chegou a ter um diagnóstico de alguma coisa? Por isso que é importante, o Bruno, você procurar um profissional, né? Um profissional habilitado. Cheguei a procurar um profissional, precisei fazer um tratamento psiquiátrico com terapia, né? Para eu desacelerar um pouquinho a minha vida. Né? Mas, infelizmente, as coisas acontecem lógico, para você ter seu crescimento, mas se não acontecer também, Bruno, você continua levando, né? Levando, e então as coisas acontecem para você. É triste às vezes, lógico, mas é para onde você tem que falar, puxa, peraí, vamos avaliar isso daí. Então eu busquei, fiz a busca, tive meus amigos que me apoiaram, tal, minha família principalmente. Busquei ajuda, graças a Deus está tudo bem, desacelerei, né? Hoje eu trabalho só em 2 períodos. Só. E então dei uma desaceleradinha aí. Teve algum momento específico que você lembra que gerou? Falou assim, nossa, realmente daqui não dá mais? Na minha trajetória eu tive vários momentos assim, Bruno, sabe? Mas infelizmente, para eu acordar, cair na real, eu tive que ter resposta no meu corpo, né? Para eu poder ver que, espera um pouquinho aí, mas vários momentos na minha vida aconteceu isso. Por isso que eu falo, é legal você ser uma pessoa que busca, uma pessoa batalhadora, guerreira, eu acho muito legal. Mesmo porque, Bruno, a geração, a geração da minha mãe, é uma geração que buscou mostrar que a mulher ela pode, né, sair de casa, né? Só que muitas vezes a gente saiu de casa e ainda trouxe a trajetória, tudo que você tem de trabalho, né?
numa jornada, chegava na sua casa, você tinha outra jornada. Então, isso também levou muitas mulheres a adoecer. Ô Kika, você, aparentemente assim, contando, né? Você tem muito esse lado que é o que você falou agora, de eu vou lá, eu consigo, eu faço, é queda de braço, o homem faz, eu também faço. Então, você é essa pessoa de vou, independente do que for, você vai lá e faz. E você falou uma frase agora que eu achei bem interessante, que é a geração da minha mãe, vamos dizer assim, provar que a mulher consegue também. E como que você via a sua mãe em relação a isso? Como que ela te motivou? Porque hoje você já está passando para suas filhas, foi legal, mas não façam isso. Como que você vê sua mãe como esse exemplo de impulsionar você a ser a mulher que você é, em relação a exemplo, então a minha mãe era assim, então eu segui os passos dela, ou não, minha mãe não era assim, por isso eu sou assim. Como que você vê a figura da sua mãe hoje? Isso é muito interessante você falar, Bruno, porque hoje eu falo para as minhas filhas, né? Eu dou as indicações, eu falo o que é legal, a história de vida e tal, mas também é legal saber o seu momento, saber que às vezes tem que acelerar, tem que desacelerar. Na época da minha mãe, ela não tinha essa noção, né? O que a minha mãe queria era que a gente trabalhasse para fora, que a gente tivesse uma vida profissional, entendeu? Ela não teve a oportunidade de ter uma vida profissional porque minha mãe era do lar, ela fazia as atividades dela, por exemplo, vendia roupa, tal, para agregar dentro de casa, tal. E meu pai, ele sempre viajou. Meu pai foi caminhoneiro, né, no início do casamento. Então, ele viajava muito. Então, minha mãe era minha mãe e meu pai ao mesmo tempo. Eu tenho um único irmão, nós somos em 2. Então, ela sempre estimulou para que eu buscasse a minha liberdade financeira, entendeu? Minha liberdade de casa, que eu fosse uma profissional. Isso, o estímulo dela foi sempre. Mas mesmo sendo mais velha que eu, às vezes ela chegava e falava: Kika, calma, não precisa tanto. Você entendeu? Ela tinha esse lado de sabedoria, né? Não teve a oportunidade, mas teve de sabedoria. Calma, está muito acelerado. Espera um pouco mais. Né? Então, minha mãe faleceu recentemente. Não faz nem um ano. Então, ela também era meu termômetro. Né? Nunca foi uma pessoa de se intrometer na minha vida, assim, tipo, não faça isso, mas sempre foi de dar toques, entendeu? Calma, tá muito, por quê? Precisa, né? Então ela me dava calma, me punha um pouco na realidade, assim. E então ela sempre estimulou para isso, porque para ela, na época dela, o sonho das mulheres, Bruno, era trabalhar fora. Ô, Kika, é muito bonito de ver, né? Como que as gerações vão mudando e o legado também, né? A sua mãe com certeza vivenciou coisas na sua da convivência com a sua avó, e ela trouxe esse poder de falar, não, a gente consegue trabalhar, e você trabalhou bastante. Mas também teve esse equilíbrio de um momento perceber que precisaria estar ali mais presente na família, aproveitar o momento de desenvolver dos filhos, né, que não tem como voltar atrás. Né? Exato. E daí, Bruno, tudo me levou à minha escolha atual, porque na época do mestrado estudei os transtornos mentais dos professores, condições de trabalho, e na época também não falava-se muito de transtornos mentais comuns, mas também não falava-se de síndrome de burnout. Então, em 2012, eu já estava estudando síndrome de burnout. Só que ficou muito extenso para uma dissertação de mestrado. E a gente ia fazer com os profissionais, né, os professores municipais e estaduais. Mas só profissionais da educação municipal já tinha dado na minha amostra 200 e poucos professores. Então, a gente ficou só no municipal. Ao término dessa dissertação, que
que durou 4 anos, eu levei até o serviço público e demonstrei que existia uma necessidade, na época, de uma atenção maior a esses professores para transtornos mentais e para as condições de trabalho. Não sei se a minha sugestão foi acatada. E depois, Bruno, eu fiz um doutorado, tudo para processo seletivo para entrar. Fiz 4 anos de doutorado, também estudando os profissionais, a parte de epidemiologia, os profissionais da área que faziam a movimentação manual de paciente e que não fazia, se poderia desenvolver lombalgia. Mas entrou a pandemia, Bruno. E eu falo para você, qual empresa que uma das mais que prejudicou, né? Existiam várias, mas o ramo da academia foi uma das que mais foi prejudicada, fechou, né? E eu prestes a defender um doutorado, mais 4 anos, uma qualificação. Academia fechada, te pedi afastamento da faculdade para eu defender o doutorado, então saí da faculdade. Então, remuneração 0. Mas, graças a Deus, eu podia atender os pacientes, porque na área da saúde foi permitido. Então, aí, bancar o meu trabalho, o doutorado, enfim, foi uma das coisas que mais eu tive que também falar, Kika, não foi dessa vez, foi por conta da pandemia. Eu precisei fazer meu desligamento, porque a Unesp ficou fechada 2 anos, né? Fui péssima na minha qualificação, porque era tudo online, né? E até hoje eu não voltei para defender o doutorado, porque hoje precisaria passar por todo o processo seletivo de novo. Já ficou um tema, então, 4 anos antes da pandemia, nós estamos quase 4 anos depois daí, então já ficou um tema muito antigo. Então, é uma coisa que eu também agora eu vejo que talvez eu não vá defender, voltasse, entendeu? Foi uma decisão difícil também. Como que foi a sua decisão aí meio pós-pandemia em entrar para concorrer na eleição desse ano como vereadora? Você sabe que, como eu citei, várias pessoas importantes, né, fizeram... Eu estava na faculdade, eu sempre tive muito interação com os alunos, né? Eu gosto muito de sair desse padrão de sentado, aula, sabe? Então, eu gosto muito de conversar, mexer, né, inventar as coisas. Né? Muita gente não acredita, mas eu super acredito, eu sou aquariana, né? Então, essa rotina, seguir rotina, assim, então... E um dia, o Pedro Paulo Botafogo, esposo da Maria Cristina, que é uma das reitoras da faculdade, falou, puxa vida, Kika, você tem um lado para a política, hein? Os alunos adoram você conversa. Você acredita que daquele dia em diante eu comecei a ter um interesse maior para a política? Porque tudo que eu estudava ficava só em papel. A gente publicava, né? Publiquei um artigo internacional todo, mas que eu fui colaboradora, na verdade, não fui eu que publiquei. Mas todos os estudos ficavam, né, eu não sabia se tinha ou não efeito com o que foi feito. Eu falei, quer saber, eu vou entrar para o lado da política, porque só assim eu vou tentar, né, de fato, conseguir alguma coisa para as pessoas. E foi onde começou a ter meu interesse para ser candidata a vereadora. E na primeira eleição, na eleição passada, nossa atual, eu fui candidata, tive 521 votos. Não entrei por questão, né, de outras questões aí, de partido, enfim. Aí eu esperei 4 anos, Bruno, para ser candidata de novo a vereadora. E trabalhando, né, em cima disso, pensando, focando, de repente mudou, fez um 360 graus na minha vida. Daí fui convidada pela executiva para ser a vice do Roberto. O 360 graus que mudou, eu falo assim, tudo que eu estava focando para um trabalho de vereador, a gente tem que mudar para um trabalho de executivo, né? Foi onde falei, vamos lá então,
vamos lá. Sempre adorei desafios, sempre adorei essa energia que tem na política, é contagiante. É como se fosse um atleta, sabe? Como que foi para você receber esse convite? Porque, vamos dizer assim, você ia sozinha, né? Vereadora, e aí você associar, né, o seu nome ao Roberto, você entrar como vice numa prefeitura, é totalmente diferente o trabalho que você vai fazer como vice, hoje eleita, como o trabalho que você ia fazer como vereadora. Como que foi como que você recebeu isso? Você conseguiu mensurar? Como é que foi a conversa em família para tomar a decisão de aceitar o convite para entrar nessa empreitada? Bruno, foi outro desafio, que é a política. Hoje a gente vê que existem, começa lá da luta de braço. Na política é a mesma coisa. Tem muito mais homens do que mulheres. Né? Então, foi eu falei, eu quero também levar a participação da mulher, a representatividade da mulher na política. Eu quero ver aquela Câmara Municipal cheia de mulher. Né? Eu quero defender a mulher. Quando eu tive o convite, o que mudou a minha percepção foi o seguinte: puxa, vai ser aonde eu vou poder levar a maior representatividade da mulher, como ser uma vice-candidata mulher. Né? E nós já tivemos uma candidata vice, né, que foi eleita, tudo, mas na chapa onde tivesse um homem e uma mulher, a gente foi os únicos. Né? Então, isso também me motivou a mudar, porque é totalmente diferente, né? O legislativo com o executivo. Então, tudo que eu estava pesquisando, estudando para ver, para defender, para plano de governo, mudou totalmente. Então, isso aí foi também uma correria para a minha vida, porque acompanhar, né, pesquisar, buscar para ver qual que é. Mas o que mais me motivou foi a representatividade da mulher. E até minha família, de imediato, falou, não, Kika, vamos começar, você esperou 4 anos, tal. E eu falei, verdade mesmo, vou continuar como candidata a vereadora. Aí fui na reunião, Bruno, na reunião, todo mundo sentado, aí eles fizeram o convite oficial. Aí meu coração virou e falou assim, sim. Aquele momento que eu falei sim, eu pensei comigo, que seja feita a sua vontade, que é a vontade de Deus. Eu já tinha conversado com ele, que seja feita a sua vontade. Eu acredito que se for para eu ser a vice, é porque é para ser a vice. Mas eu fui lá para falar, não, você continuar sendo candidata a vereadora. E no momento, né, conforme eles foram me explicando, né, dos valores, do que eu poderia fazer, né, eu falei sim. Eu acompanhei bem de próximo a trajetória, e o que a gente vê assim é a sua conexão com o público, assim, é muito bonita, sabe? Onde você passa, as pessoas realmente têm uma energia muito bonita com você, um carinho. Acredito que muitas pessoas acompanharam a sua trajetória, esses mais de 20 anos aí, trabalhando aqui, vamos dizer assim, na cidade, né, com a academia. Então, isso, o contato que você deve ter tido com essas pessoas que se tornam próximo de você, né? Então, isso foi muito bonito de ver. E como que foi para você receber isso? Porque eu não consigo mensurar a diferença que foi a sua candidatura agora como vice e a primeira de vereadora. Então, como que foi o impacto para você, assim, esse contato com o público? Acredito eu que foi maior. Se eu estiver errado, você já me corrija. Mas pelo que eu vivenciei assim com vocês, é um contato bem grande, acalorado, as visitas. Como que foi para você essa, se não foi a primeira experiência, mas essa experiência desse ano? Eu vou te falar, eu estava tomando café hoje cedo
né, me preparando, né, pensando que eu ia vir aqui, tudo, tomando café assim, ó, falando assim, velho, será que sou vice? Sabe? Então tem hora assim que até é difícil, assim, você lembra, assim, você esquece, fala assim, puxa, que da hora, não acredito, sabe? Dá vontade de sair gritando, eu sou vice, que delícia! E, então, só que assim, a minha parte profissional sempre foi mãos que cuidam. Porque eu sempre trabalhei com reabilitação, sempre trabalhei com acolhimento, ouvir a pessoa e cuidar da pessoa. Mas eu tive um momento que eu tive que cuidar de mim mesma, né? Que eu mencionei aqui. E eu continuo cuidando, isso é importante, tá? Principalmente pessoas que cuidam de outras. Então, essa troca de energia, de ir nos lugares, fazer visita, escutar as pessoas, isso aí para mim já foi que mais ou menos assim normal o acolhimento, sabe, Bruno? O que foi diferente é saber que tem tanta gente que me conhece assim, sabe? Não tinha noção disso. Pessoas com carinho, sabe, de mandar mensagem para você, de estar torcendo, de estar presente. Então isso aí para mim foi bem, bem diferente. Não é igual você ganhar um campeonato, não é. É muito mais que isso, você entendeu? Que legal. Teve algum momento nessa campanha que te emocionou? Algum contato? Alguma visita? Antes de falar daquele... Teve um dia que vocês fizeram... teve um encontro, né? Não sei se esse é o nome, mas que foi só mulheres, né? Mas teve algum momento assim que mexeu com você? Alguma comunidade? Você falou, nossa, a gente está no caminho, é isso mesmo? Porque eu via muito assim que as pessoas vinham falavam as coisas para vocês, né? Então era uma esperança, né? A gente via isso no olhar de muita gente, assim, querendo esse renovar, né? É legal, sabe, Bruno? Talvez eu não durante alguns anos da minha vida, eu talvez não fosse tão de falar quem eu estou falando hoje. Talvez eu fosse uma pessoa mais que guardasse as coisas. Não falava tanto da minha vida assim, né? Não era tão aberta que nem eu estou sendo agora, nesse momento. Falo nos últimos 5 anos da minha vida, tá? Eu tive mais momentos de preocupação, de falta de dormir, de preocupação mesmo. Olha a responsabilidade, sabe? Isso. Mas teve um momento, mas eu tive muito mais momentos de força, de pessoas dando força, sabe? Eu fui visitar uma comunidade que pediu para me conhecer, porque eu me arrumei aqui para vir aqui, né, conversar com você no podcast, né? Mas eu sempre andei de roupa de ginástica, né? Sempre usei de tênis. Essa comunidade queria me conhecer como eu era, porque queria ver de fato mesmo quem né, se eu era uma pessoa dada, se eu era uma pessoa... Eles queriam saber como que eu era, de verdade. E eu fui. Na hora que eu vi, Bruno, a quantidade de criança e de mulher, esse momento eu falei, poxa vida, eu estou num lugar certo. E antes disso, eu tinha ido numa casa. E, Bruno, sabe, a pessoa pegou, pediu... A gente foi tão bem tratado, assim, que foi assim, impressionante como o carinho daquela família. De te servir, sendo que quem tem que te servir a eles era a gente, né? A gente que estava ali para servir. Sabe, não... Sentei, puxou a cadeira, conversou, pediu para buscar um refrigerante para a gente. Olha que carinho. Eu que estava lá para servir, não eles para me servir. Então, esse dia também tive que meio que me segurar, sabe? Fiquei bem emocionada. Essa comunidade que você foi visitar, eu não entendi. O que aconteceu ali? Você falou que tinha muitas mães... Elas tinham uma necessidade ou não tinha comida? Isso não ficou... Não, isso não. O que aconteceu? Não, porque as comunidades sempre têm dificuldade ou necessidade de alguma coisa, né? Sim.
Mas não foi para isso que eles pediram para a gente ir. Foi para... O Roberto, ele já tem a experiência política, né? Ele é um cara que está há mais de 20 anos na política. Eu sou uma iniciante, né? Muitas pessoas me conhecem na minha área de profissional. Sim. Né? Então, política não. Então, foi mais nesse sentido, de me conhecer. Ah, legal. Você entendeu? E foi onde eu achei o máximo, porque é o que tinha de mulher lá querendo me conhecer mesmo, e de criança. Então, todos os momentos que tinha criança para mim eram especiais. Eu tenho um carinho enorme por criança. Mas estavam as mães e as crianças. A única coisa que elas pediram de verdade, que eu acho que toda mãe pede, independente de qualquer lugar, é enquanto elas estiverem trabalhando, se tiver um lugar para que os filhos dela pudessem ficar à vontade. Um esporte, por exemplo. Então, elas me falaram, a mãe que sai sabendo que o filho está num esporte, ela trabalha mais tranquila. O Kika, em relação ao trabalho que vocês vão fazer, a população alvarense, hoje, não deveria, pelo menos, ver como os candidatos do PL e nem do PRD, que são os partidos que vocês estavam representando na época da eleição. Hoje você e o Roberto são os representantes da população. Exatamente. Como que vocês vão trabalhar e você nessas dificuldades que você apontou, mas como que vai ser essa implantação da população que ficou tão dividida? Então, Bruno, esse legado que eu venho trazendo nessa trajetória da minha mãe, sempre incentivando a ser forte, trabalhar, buscar os meus interesses, os meus objetivos, né? Ao mesmo tempo, eu mostro isso para as minhas filhas também, mas que se for possível, desacelerar na medida do possível. Eu quero trazer e levar para as mulheres, né? Isso que eu aprendi, né? Essa parte familiar de força, eu quero levar para as mulheres, para representar as mulheres. Não estou representando a Kika agora, eu estou representando uma população, né, de mulher. Então, eu quero levar isso para a gestão. Kika, eu acredito que a sua participação hoje na gestão e no governo da nossa cidade mostra muito o momento que a gente está vivendo, né? Cada vez mais, graças a Deus, as mulheres têm força em relação a qualquer frente de trabalho e você está aí demonstrando isso. Em relação que a gente viu muito você falando sobre fé, empoderamento das mulheres, o trabalho, saúde. Então as pessoas vão cobrar você de que você estiver na padaria ali tomando seu cafezinho, as coisas que estão mais intrínsecas também na sua história. Você hoje, no seu primeiro mandato como vice, é um cargo de extrema importância. Como que vai ser o equilíbrio da Kika e do Roberto? Porque são pessoas diferentes, mas vão trabalhar em conjunto para o melhor de Avaré. Então, como que você vai ver você trazer todos esses pontos, mas também ter o equilíbrio com o tempo de política que ele tem e também com a cobrança que vai ter individual, não só sua, mas da população e das pessoas que votaram pela confiança e o carinho em você? Eu acho que você mesmo, né, nossas conversas, refletiu sobre isso. A gente está trazendo a experiência, que é o Roberto, né? Ele tem experiência no legislativo, mas sempre acompanhou o executivo, né? E eu vou tentar trazer uma inovação, né? Tentar trazer, não seguir aquela rotina
ou aquele protocolo de que mulher tem que ser assim. Mulher tem que ser o que ela achar que ela tem que ser, você entendeu? Mas a responsabilidade, então a gente vai ter a experiência, a inovação, a vontade da parte dele também, óbvio, mas a cobrança, apesar de ser preocupante, né, em certos momentos, ela é essencial, porque a cobrança faz com que você faça, que você tenha objetivo alcançado. Então, o pessoal vai cobrar o Roberto na padaria, na onde a gente for, né? Um momento que você está lá conversando, a pessoa vai vir cobrar. Mas é isso que é legal, porque se todo mundo fosse assim, aí buscava com que cada um, né, seguisse, né, os mesmos objetivos. Kika, só tenho a agradecer. Você gostaria de deixar algum recado final? Bruno, muito obrigada pelo convite seu aqui. Foi a primeira vez na minha vida que eu pude falar assim da minha... Eu já falei da minha trajetória de atleta, já falei várias vezes assim, em entrevistas e tal, mas contar minha vida pessoal foi a primeira vez que eu contei aqui para vocês. Então, eu queria agradecer você, Bruno, pela oportunidade e agradecer a todo mundo que confiou, né, no Roberto e em mim. Agradecer a todas as mulheres. E que essas mulheres também venham me cobrar, viu, Bruno? Porque aí, né, Kika, você não falou que ia representar? Vem cobrar mesmo. Então, agradecer o voto de confiança e o carinho de todo mundo com relação a essa eleição, com relação ao apoio para a gente. Então, eu só quero deixar registrado a minha gratidão. Gente, agora eu vou falar direto para vocês. Se vocês gostaram desse podcast, lembra de se inscrever no nosso canal, compartilha aquela pessoa que não conhecia a história da Kika e você fala, pô, acho que isso é legal, hein? Então, envia lá nos grupos de WhatsApp. Lembrando que nossos podcasts todos estão disponíveis no YouTube e no Spotify. No Instagram, DreamPDC, nós postamos somente os cortes. Então, fica lá a nossa dica para vocês, que no Instagram a gente só compartilha os cortes. E para você que gostou desse podcast, vou dar uma dica muito especial agora. Que para você que quer produzir um podcast ou quer produzir fotos e qualquer tipo de conteúdo que converse com você ou com a sua empresa, com o público hoje na rede social, fica a minha dica para vocês, a Cena Produtora Audiovisual. E não posso esquecer de agradecer a todos vocês que acompanharam o podcast até o finalzinho e querem conhecer o meu trabalho com fotografia e com direção, fica a minha dica para vocês, o meu perfil, o Bruno Loureiro, e vejo vocês no próximo podcast.